Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas. Espaço o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capiotti, SEI Campinas, que está localizado na rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro da cidade. E aqui, no SEI Campinas, estamos dentro do programa Devaneios do Café. Este programa aqui semanal que nós temos em parceria com o SEI e também uma nova parceria que é com a editora Sussurros do Invisível, que inclusive hoje já tem até os nomes aqui no potinho, são 8 nomes. No final da live eu vou sortear o ganhador ou a ganhadora deste livro que está aqui sendo sorteado aqui em parceria com a editora Sussurros do Invisível, alguns segundos antes do despertar. É um livro de poesias de minha autoria. Para quem conhece aqui os devaneios, já sabe aí que nós tratamos diversas vezes aí a temática da poesia, e agora nós temos este livro. Boa noite para Tatiana Morels, boa noite a todos, boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. E, então, só lembrando para o pessoal que está chegando agora, né, que eu estou vendo que está entrando alguns nomes, este livro será sorteado hoje para quem participou das 3 últimas lives, né? Então, eu quero participar dos próximos sorteios. Então, fiquem atentos aos programas ao vivo que acontecem tanto aqui no canal do Freud Estupefato no Instagram, quanto no YouTube. Mas eu estou vendo as pessoas através do Instagram, tá? No YouTube eu não vejo. Eu vejo que a Elisa Souto está aqui, a Elisa Souto Maior. Elisa, eu lembro que seu nome está dentro do sorteio, ó. Seu nome está aqui. Vamos ver se seu nome vai sair seu sorteio ou não. Tem 1/8 de chances para isso acontecer. 8avos, não lembro exatamente agora qual que é o nome da expressão matemática. Quem que está mais chegando aqui? Sucesso em seus trabalhos, psicanalista Almir. Obrigado, Almir. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos devaneios, que é um programa que inclusive tem este nome, recebe este nome por conta da intenção do tipo de olhar que nós tratamos as nossas temáticas, através do devaneios. O Kleber chegando aqui também. Kleber, boa noite. A Elisa falando, oba. Então, seu nome está aqui, viu, Elisa? Já está com os papeizinhos aqui depois. No final da live, tá? Então, terminando a live, fiquem mais um pouquinho aí para vocês verem quem vai ganhar. Aqui a Tatiana falando, esse livro está lindo demais. Eu agradeço, Tatiana. A Tatiana já tem um exemplar do livro. Esse livro foi, inclusive, é uma curiosidade, foi o primeiro livro publicado pela editora Sussurros do Invisível, que, inclusive, também uma curiosidade, na sexta-feira haverá em São Paulo, então quem quiser participar, então sigam a página também da editora Sussurros do Invisível, que lá tem todos os detalhes, mas haverá o lançamento do livro Homo Alien, que é o 3º livro da editora Sussurros do Invisível, tá? Então, por aí vai vir mais novidades pela editora e tudo mais. Então, fiquem atentos aí que mais livros estão surgindo e também mais encontros, né? Tem até Clube do Livro agora. Então, esta é a minha recomendação de hoje. E, para quem, né, eu sempre faço esse aviso também, esses primeiros avisos da live, para quem está participando pela primeira vez, ou só relembrando também. Mas, nós estamos fazendo esses encontros agora do Devaneios do Café, pautados em temáticas que são trazidas pelos seguidores da página. Então, geralmente eu faço na segunda-feira uma pesquisa, uma pergunta, né? Qual tema você sugere para o Devaneios do Café? E aí eu colho os temas mais curtidos dos stories, que na terça-feira vai à votação e o mais votado ganha.
Hoje o mais votado foi a temática sobre como lidar com a rejeição. Aqui a Silvia falando, livro para toda a vida. Eu que agradeço, viu, Silvia? A Silvia também tem um exemplar aqui do livro. Então, estou conversando aqui com algumas pessoas que já têm o livro, e ele vai ser sorteado. Já estou vendo que tem mais pessoas que estão participando do sorteio, aparecendo aqui na live, entrando aqui na live. Então, no final da live, tá, pessoal? O livro vai ser sorteado. Quem está participando do sorteio, fiquem atentos aí para ver quem que vai ganhar o livro. Porque depois eu tenho que entrar em contato com a pessoa para pegar o endereço e enviá-lo. Não adianta só a pessoa ganhar o livro no sorteio, eu tenho que enviá-lo. Porque se eu não conseguir enviar o livro, eu tenho que refazer o sorteio de novo, até alguém mandar o endereço, tá? Então tem esse detalhe, precisa ficar atento aí. Bom, mas voltando agora para a nossa temática, deixa eu só me arrumar aqui na poltrona. Agora eu tenho uma poltrona, tá, pessoal? Mudou até a cadeira aqui, uma poltrona bem confortável, inclusive. Gostei muito dessa poltrona aqui. Deixa eu trazer minha água aqui para o lado também. Então, eu tenho aqui algumas anotações, né, que eu fui... Hoje eu peguei este tema da rejeição e, ao invés de estar trazendo uma leitura, um livro, né, como geralmente eu faço, se bem que meu rosto não está aparecendo, não sei se está aparecendo meu rosto tão bem assim para vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu mudo a iluminação para cá, peraí. Deixa eu ver se melhora assim. Não sei se melhora ou piora, peraí. Deixa eu mudar para cá. Acho que assim está melhor, não sei. Me avisem, acho que assim ficou melhor. Então, ao invés de estar trazendo hoje uma leitura, que como geralmente eu trago para cá, eu fiquei fazendo algumas anotações próprias. Eu quis realmente devanear sobre essa questão da rejeição, que foi a sugestão e foi a mais votada também. Então hoje a gente vai partir para o devaneios. Deixa eu só trazer o microfone mais para cá, não sei se ele está bom aqui, assim acho que está bom. Então o que acontece? A nossa intenção em relação até mesmo aos nossos encontros não é uma intenção classificatória. Nós não estamos, eu falo nós porque o programa não é feito só por mim, vocês que participam, que comentam, que já estão há um tempo, ou que estão chegando até agora, mas que já estão há um tempo, já participam deste propósito da live, que é sair de um lugar muito categorizante, de uma postura muito cientificista, no sentido de trazer a verdade factual, separar o joio do trigo, separar, dizer o que é verdade, o que é mentira, sabe essas coisas. E aqui, né, nossa intenção é exatamente entrar no campo da fantasia, mais especificamente no campo da alma. Então, todas as nossas temáticas, nós buscamos a alma daquilo cuja qual nós estamos tratando. E só deixa eu tirar um aviso que apareceu aqui, essas ligações aí de... Deixa eu tirar aqui, que aí entrou, senão ele fica aqui, eu não consigo enxergar direito. Quadradinho aqui. Então eu vou imaginar assim a rejeição como um aspecto, como isso afeta a alma, tá? Como é que eu posso enxergá-la através da alma? Enxergar através da alma não é enxergar através do eu, tá? Porque ali a proposta foi sobre como lidar com a rejeição. Bom, se nós entramos na perspectiva de como eu devo lidar com a rejeição, nós vamos usar de metodologias, de formas de se ver a rejeição como sendo algo que
precisa ser tratado, precisa ser analisado, precisa ser até mesmo, se a gente for começar a radicalizar a ideia, curada ou evitada, porque é esse o movimento básico que o nosso ego faz. Lembrando do nosso querido Freud, o nosso ego naturalmente utiliza-se de mecanismos de defesa para aquilo que incomoda, para aquilo que vai contra a sua natureza, o seu bem-estar, o seu conforto e por aí vai. Então o ego é aquilo que em nós utiliza-se de mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa do ego. Há de se lembrar isso, não é da alma. Os mecanismos de defesa são do ego. É uma localização muito importante para saber que se estamos falando sobre defesas, estamos apontando para o ego como então o regente principal daquilo que do que está sendo surgido, que está sendo apresentado de alguma forma. Então, vamos imaginar ali a rejeição. A própria palavra da rejeição, ela coloca-se, né, que toda palavra também evoca alguma coisa. Ao nós estarmos trazendo aqui um termo, a gente comentou isso na live passada, se não me engano, ou numa das lives passadas bem próximas que aconteceram. Mas a evocar um termo, ele se faz carne de alguma forma. Acho que foi inclusive a live passada que a gente trouxe a Olga Tokarczuk, aonde a palavra ela já evoca o seu imaginário de alguma forma. Aqui a Valéria chegando. Boa noite, Valéria. A Valéria também está no sorteio, tá, Valéria? Ó, seu nomezinho também está aqui no vidrinho. Vamos ver quem sai hoje aqui. Eu vou falando o pessoal que está entrando agora, tá? Então fico repetindo a informação de que fiquem até o final da live para ver quem vai ganhar o livro, dos que estão participando. E para quem quer participar dos próximos sorteios, é só participar do nosso programa, que esporadicamente haverá um sorteio de um livro, de alguma outra coisa que tenha a ver aí com devaneios do café. Tá. Mas o que acontece? Se o ego, né, aqui a Valéria torcendo aqui, no final da live vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser no final da live, Valéria. Então, se o ego, de alguma maneira, ele trabalha, ele entende as coisas ao meu favor, ele busca estar sempre a meu favor, no sentido de prazer, de retiradas de incômodos e por aí vai, estamos falando então de um fenômeno. A rejeição é um fenômeno que se localiza fora do ego. Ela acontece fora do ego. E por conta disso, ela é muito importante. A rejeição é um não aceitar. A rejeição é também um negar aquilo que você está me propondo, o que está sendo trazido, ou que já foi estipulado, seja o que for. Claro que também há ali a rejeição amorosa, que inclusive, vamos ver como é que vai se desenrolar aí a nossa live. Posso trazer um exemplo fictício aí, um caso inventado para a gente enxergar melhor a respeito disso, porque a gente enxerga melhor através das imagens. As imagens nos acompanham. Apesar delas direcionarem o nosso olhar, elas também dão um sentido de alma, e até mesmo por conta disso as imagens se renovam. Então, exemplos como imagens, imagens como exemplos, como maneiras. E pois bem, então, se
fomos por essa perspectiva de que a rejeição acontecendo, agora eu estou colocando a rejeição no seu sentido próprio, tá? Não estou colocando, mas e se a pessoa for rejeitada e me sentir e tudo mais, tá? Eu não estou colocando nesse sentido, estou colocando como um afeto e como isso acontece na alma. Então, se eu entendo, ou melhor, se nós podemos localizar melhor que a rejeição, ela faz um movimento contra as próprias expectativas do eu ou do ego, então, uma das coisas que ela me apresenta, ao qual ela abre um campo, é de que existe um outro, seja quem for este outro, e que este outro, ele tem vontades, desejos, intenções diferentes das minhas. É através da rejeição que eu percebo que eu realmente não controlo o outro. Então a rejeição me coloca numa posição até mesmo, ela quase que me obriga a estar em uma postura mais humilde, em uma postura onde a minha vontade já não é o que prevalece, seja ela o que for, seja ela qual for, tá? Então ela nos coloca para fora do ego. Se ela nos coloca para fora do ego, de uma certa maneira, há ali algo muito interessante acontecendo, pois aí há uma abertura acontecendo. Vou colocar até uma anotação que eu fiz, tá? Um devaneio que eu fui colocando a respeito. Então, é quando há a percepção de que não sou único, de que a minha vontade, o meu desejo não é o único desejo, ou até mesmo que ele tenha encontrado um outro desejo e tenha se combinado com ele, mas de que agora houve algo que disse não, que estancou, que parou este encontro, este laço, é aí que se abrem as portas. Onde que eu anotei aqui? Fugiu. Espera aí que... tá. Achei. Eu estava anotando errado aqui. Então, aqui vou acabar de ler o que eu estava dizendo. Quando há a percepção de que não sou o único, que meu desejo não é o único, é que as portas das possibilidades se abrem. O nosso ego, ele busca cercear, limitar possibilidades, até mesmo como um movimento de defesa. E é necessário, tá? A gente não tem ego à toa. A gente for estudar aí as questões do ego e tudo mais, tem um monte de livros sobre isso. Se nós não tivermos alguma coisa que nos defenda, que nos inclua, que nos coloque em uma situação até mesmo mais confortável, não tem como eu fazer elaborações. A gente tem que lembrar que a máxima alquímica é solve et coagula, ou seja, fixe e desfixe, faça e desfaça. Mas para eu desfazer algo, tem que ter alguma coisa feita. Ou seja, exatamente o solve et coagula é o movimento que a gente trabalha o ego e a alma juntos. Não é um contra o outro. Claro que o ego vai tentar muitas vezes se defender contra a alma. Mas é a possibilidade de haver estas aberturas que a gente encontra a alma. Então, é dentro deste imaginário da rejeição que eu quero estar ali com vocês. Ou seja,
não é como eu lido com a rejeição, é o que a rejeição abre no meu campo perceptivo. O que ele abre, o que ela abre de, opa, isso daqui acontece mesmo eu tomando todas as medidas de segurança, mesmo eu tendo até mesmo uma tentativa de controle, ou uma tentativa de conversar com essa coisa para garantir que tal e tal coisa não vai acontecer. É dentro de uma rejeição. Claro que eu estou me aproximando até mesmo agora, um pouco com a minha fala, do aspecto psicológico da traição. Pois, de alguma forma, as duas se conversam um pouquinho, tá? Mas eu não vou entrar agora no campo da traição, mas há um texto muito interessante do Hillman sobre traição, que talvez aí um dia a gente possa conversar melhor sobre ele. Mas a rejeição, ela abre este lugar aonde, claro que há o sofrimento, claro que existe um sofrimento sendo instaurado quando algum desejo, uma vontade, ela é negada, ela é recusada. Mas ao mesmo tempo, o que nos importa aqui, além do sofrimento que isso causa no ego, é a abertura que este mesmo sofrimento propicia para que outras coisas, até mesmo inimaginadas, ou até mesmo desconsideradas, apareçam. Uma das coisas que a própria psicanálise se utiliza muito para chegar até a alma é a castração. E não à toa, pois é o estanque do fluxo contínuo e natural do desejo, é que ele pode ser revisto e pode ser retirado de uma realização de uma forma fixa, de uma forma em um sujeito determinado, e volta a ser desejo. Ele é devolvido ao seu caráter imaginal. Ele ganha força imaginal quando ele não precisa acontecer obrigatoriamente em um sujeito. Então a gente está indo aí, de uma certa maneira, pelo caminho do não, pelo caminho da negativa. E o que isso também nos interessa muito? Agora eu posso dar um exemplo que eu ia trazer. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou comentar mais algumas outras coisas que eu notei, mas olha só. Eu vou pegar o exemplo mais básico e mais comum sobre rejeição, para nós curtirmos o imaginário que nisso tem. Pois bem, vou imaginar assim, sei lá, tem duas pessoas em um bar, em uma balada, seja onde for. Aí, sei lá, tem um rapaz que está olhando para uma moça, estou colocando um exemplo básico, bobo, tá? Aí, só estou colocando mesmo, numa configuração comum. Pode ser um moço para um moço, uma moça para uma moça, isso tanto faz. Mas ali é o interesse de um sobre o outro. E ali ele fica olhando para ela, tentando ver e tal, nossa, olha, puxa, quero chegar nela, tal. E aí, esse momento deste flerte ocular desperta diversas fantasias, inclusive fantasias de outra, será que ela vai me aceitar, será que ela não vai me aceitar, e tudo mais, tal. E aí ele se aproxima desta moça imaginária aqui. Aí ela aceita conversar, tudo mais. Aí conversa vai, conversa vem, tudo mais. Eles estão ali um tempo. Ele pergunta se ela gostaria de ficar com ele, e ela recusa. Na hora que ela recusa, vamos imaginar que este pequeno mancebo, utilizando uma linguagem bem arcaica, estava já em um momento de apaixonamento, tá?
Não estou falando de alguém, estou querendo ficar, tal. Não, estou falando de alguém que está investindo mesmo a sua energia libidinal. Ele está realmente investindo. Não é só um ficar por ficar, quem que vai me atender e tudo mais. Há um investimento aí acontecendo. E aí é uma recusa. Ela fala, não, obrigado pela conversa, mas eu não gostaria que a gente desse prosseguimento aí para outros lugares, né? Não quero ficar com você. Bom, esta recusa, neste pequeno mancebo, vai ser entendida através do ego, tá? O ego vai ali sentir aquilo como uma bomba. Ele vai entender, ele vai ser desfragmentado. E ele vai começar, olha que interessante que isso o imaginário vai nos trazendo. Tudo bem, a moça agora pega e sai. Obrigado, tchau, e ela vai seguir o rumo dela. E aí este jovem fica reflexivo. Olha que interessante que começa a acontecer. Nesta reflexão, ele começa a pensar diversas coisas. Puxa, por que será que ela não me quis? Será que eu sou feio? Será que eu sou desinteressante? Será que minha conversa não foi legal? Será que eu estou cheirando mal? Será que eu não deveria ter falado aquilo? Será que aquela piada... Ou seja, aquele momento da recusa, ele está revendo tudo o que aconteceu. E ele está revendo todos os detalhes. Então, este é um ponto muito interessante sobre a rejeição. Ela quase que nos obriga a rever as coisas. Ao invés da gente seguir o fluxo contínuo do tempo, já passou, não. A rejeição nos devolve para o acontecido, para alguma coisa, e nós estamos revendo isso, buscando inclusive ver aonde houve alguma falha ou alguma quebra neste interesse. A pessoa pode falar, não, mas ela não quis, mas todo movimento é de reflexão, todo movimento é de revisão. Ou seja, eu estou vendo agora essa proposta, o que a rejeição, o que esta negativa, o que essa não aceitação da minha proposta está fazendo comigo. Para onde isso está me levando? E está me levando de volta para aquela situação. Eu volto e volto e volto para aquela situação. E vamos imaginar que esse pequeno mancebo tenha chegado às suas próprias conclusões, tá? E fala, não, as minhas conversas, elas não estão tão legais, elas não estão tão satisfatórias assim, eu estou sendo um cara chato. E ele, porventura, tente mudar isso nele, ou rever isso nele, seja como for. Então, ao tentar conhecer uma outra pessoa, ele fica mais atento ao que ele está dizendo, de como ele está dizendo. Claro que a outra pessoa não vai entender isso, ela já tem as suas próprias concepções, mas ele vai entender o seguinte, eu preciso, de alguma maneira, se eu quero atingir o coração de uma outra pessoa, preciso me rever. Eu entendo que a alma está fazendo isso. Agora eu vou pegar, eu já vi que tem um comentário aí, já vou ler, tá, pessoal? Eu não queria perder essa ideia. Mas, por exemplo, tudo bem que é um pouco diferente, tá? Mas eu vou trazer um sentido muito semelhante. Por exemplo, quando a psique ela é rejeitada por Eros, ela é rejeitada por conta de uma traição. Mas há uma rejeição. Não é uma coisa tipo, olha, psique, você feriu meu rosto, mas está tudo bem, a gente vai ficar de boa, tal. Não, aquele evento que aconteceu ali com a psique, né? Estou falando da história de Eros e Psique do Apuleio aqui, tá, pessoal? Para quem não pegou a minha referência. Mas é um momento da história onde a psique, ali assustada, achando que está se deitando com um monstro, vai com um lampião cheio de óleo para tentar ver ali o serzinho lá de quem que ela estava dormindo. Descobre ali que ele era um ser belíssimo,
Mas, ao colocar o lampião próximo ao rosto dele, cai uma gota de óleo no rosto e acaba machucando, o amor fica ferido, né, tudo mais. E aí ele não aceita a psique depois dela ter feito este ato. Não foi uma traição tipo, tudo bem, tal, a gente revê, bota panos quentes nisso aqui, eu sei que eu também estava, né, exigindo coisas de você, que você não podia dar conta, eu também... Não, ele não aceita. E olha que interessante o que acontece no mito. O que acontece no mito da Eros e Psique? Quando ela é rejeitada, ela não acontece só uma traição, acontece uma rejeição também ali. É aí que a psique começa a trabalhar. Para quem? Para Afrodite. É aí que ela começa a trabalhar para a deusa do amor e da beleza. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a metáfora que está sendo trazida aqui? É que dentro da rejeição é a oportunidade da gente rever-se para nós buscarmos a beleza na nossa vida. Se as coisas vão sempre dando muito certo, dando muito ok, do jeitinho que eu planejo, uma coisa que eu posso estar perdendo na minha vida é beleza. A beleza de ver alguma coisa outra, alguma coisa diferente. O diferente também tem vontades, tem coisas próprias, e se eu não der atenção a elas, elas são perdidas. Eu acho isso muito interessante. O imaginário que se traz ali. O que faz conosco a rejeição? Tem um comentário aqui, deixa eu ver de quem que é. Aqui é da Enila. A Enila também está participando do sorteio, Enila. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Já por aí na internet, a ideia de buscar a rejeição, a pessoa se colocar de forma inconsciente em situações com grande potencial de rejeição. Seria o caso da alma estar buscando as minas de sal? Ai meu Deus, quase cliquei errado aqui, peraí. Já vi na internet a ideia de buscar por rejeição. Então, Enila, mas aí tem um ponto, tá? Eu não sei se é bem isso, mas eu achei muito interessante o seu comentário, ele é muito pertinente. Por quê? Porque, primeiro, se você está buscando rejeição, isso não é um movimento da alma, isso é um movimento do ego, tá? Eu vou buscar rejeição e tudo mais, tá? Tudo bem, mas isso daí é um movimento do ego, isso pode ter as suas qualidades e como for, tal, mas isso é ego. O que está nos interessando aqui, inclusive nos nossos encontros, é a alma. Então, a rejeição não é uma coisa que eu escolho. Senão eu vou entrar num controle maníaco. Né? Eu vou buscar a rejeição. Por que eu estou buscando a rejeição? Exatamente porque eu estou buscando que isso aconteça. Eu estou querendo que isso aconteça exatamente para evitar as suas consequências. Então eu não consigo ver nesse sentido de buscar a mina de sal, porque a primeira coisa que o sal traz, pensando inclusive na sua contribuição alquímica, é sofrimento. Aqui o que eu estou entendendo que você está colocando desse exemplo é uma tentativa de evitar sofrimento. Aí eu estou fora da alma. Aí eu estou fora da imagem, eu estou fora da psique. A ideia que eu estou tentando trazer também do Apuleio é de que a alma começa a trabalhar, ela começa a vida dela, digamos assim, quando ela perde Eros por uma rejeição. É aí que ela vai entender, é aí que ela vai perceber e viver também de uma certa maneira que o Eros não tá garantido. Ela tem que ir lá e tem que fazer o negócio acontecer. É uma coisa muito interessante, para mim pelo menos. Eu estou trazendo a vocês aí meus imaginários, tá? Mas aqui deixa eu ver. Eu não sei se vocês concordam, discordam, tem alguma coisa aí a comentar, mas eu estou buscando a alma da coisa, não é. Deixa eu ver, tem mais um comentário ou uma pergunta da Tereza. Tereza, pera. Um minutinho aqui, Tereza. Quando a rejeição vem em forma de silêncios,
detona a imaginação de quem está sendo rejeitado. Deixa eu só reler aqui, porque está um pouco difícil, que está muito... Aí agora enxergo, estou muito longe do celular. Quando a rejeição vem em forma de silêncios, detona a imaginação de quem está sendo rejeitado. Se a pessoa é clara, ok, você vai ter que lidar com isso, mas a rejeição vem lentamente em silêncios. O que fazer? Tá, eu estou entendendo aqui, na verdade, Tereza, que você está colocando aí talvez um aspecto de, sei lá, uma negligência, não sei exatamente, mas quando esta não aceitação não tem uma verbalização, ela não tem ali uma comunicação. Acho que você está tentando trazer isso, este aspecto de quando a rejeição acontece sem comunicação. Bom, acho que um ponto interessante disso tudo é que, tendo ou não comunicação, ali porque o que acontece? A nossa alma, ela busca por imagens, ela anseia por imagens. E quando elas não as encontram, quando a alma não encontra estas imagens, ela se sente como se tivesse sem lar, sem lugar, sem perspectiva, né? Ela está sem teto, muito nesse sentido. Então, eu acho que não é uma questão do que fazer, tá? Porque senão a gente vai cair de novo numa tratativa do ego. Olha, se fazer isso, fazer aquilo, senão isso já tem, tá, pessoal? Isso é muito comum é muito difundido, não é nem na internet, tá? Mas isso é muito difundido. O que fazer com isso? Como fazer com isso? E a nossa posição aqui é como isso mexe com aquele imaginário. Então, por exemplo, alguém não responder em um sujeito pode fazer com que a pessoa também não responda, em outro pode fazer com que a pessoa fique desesperada, em outro pode fazer com que a pessoa tente negociar, tente falar de uma outra forma. Tem diversas maneiras onde isso vai atingir, tá? Mas onde ela sempre atinge é o imaginário. O que acontece ali quando está se percebendo que alguma coisa, independente dela ter verbalização ou não, mas ela está ali acontecendo, é que o nosso imaginário começa a borbulhar, começa a fervilhar. E ao fervilhar, deixa eu ver se eu tenho até uma anotação aqui que eu fiz, ó. Eu fiz uma anotação aqui que foi uma pergunta da Enila, então eu nem vou ler essa daqui, deixa eu ver. Tá, isso aqui é interessante também que eu quero trazer. Tá, isso aqui, deixa eu ver. Tá, eu tenho algumas coisas aqui que eu quero trazer pelo menos uma que eu anotei aqui, que é essa daqui eu quero trazer, depois eu vou trazer aqui, mas não tem muito a ver com a sua pergunta não, tá, Tereza? Mas o que acontece? Ainda há o desejo de que esta resposta venha de fora. Poxa, o fulano não me disse, o fulano... Tá, mas espera um pouquinho. Agora buscando um olhar psicológico. Tá, mas como é que isso tem te afetado? Como é que isso tem trazido a você? Você está presa nisso? Ou isso é importante para você, mas você seguiu a sua vida? Aonde isso te coloca? Primeira coisa que a gente vai fazer, independente se a pessoa disse ou não, é buscar isso em relação a como a pessoa está lidando com o seu próprio desejo. Se ela está buscando que esse desejo tenha que ser lidado por alguém que não é ela, então, independente do que aquela pessoa for falar, não vai ser escutado. Agora, se ela está buscando perceber-se em como ela está sendo tratada daquela maneira, aí ela pode achar as suas próprias respostas, independente se esse outro falar com ela ou não.
Então, dentro de uma postura de análise, a gente tenta devolver o sujeito para o seu próprio desejo. Para que quem vá operar é o desejo, que esteja nele e não no outro, seja quem for este outro, que afetou de alguma maneira, tal, mas não é ele. Essa diferenciação de eu e tu. Um outro comentário da Enila aqui, ó. Para onde a rejeição aponta na alma? Pode ser um caminho para vermos melhor aquilo que a própria consciência rejeitou. Faz sentido? Sim, inclusive, ó, uma anotação que fiz aqui no meu pequeno caderninho aqui para trazer hoje, foi essa daqui, ó. Então, a via da confirmação, ela nos conforta, mas ao mesmo tempo me mantém aquilo no que sei. Então, a nossa consciência, ela não vai se expandir ou se tornar mais porosa, utilizando-se aí de algumas imagens, se eu sempre estar sempre confirmando aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho como objetivos de vida e tudo mais. É quando há uma rejeição que eu posso fazer essas revisões. E o que é interessante nessas revisões? Elas são como os contos do Borges. Todos os elementos já estão entregues, você só não sabe porque você não fez este movimento ainda de espelho, de duplicidade, de caminhar. Mas todos os elementos já estão ali dentro do próprio início do conto. Eles só não estão tão visíveis ainda, eles só não estão tão apresentáveis ainda, pois eles precisam, digamos assim, maturar para serem vistos. Mas eles já estão ali, de alguma forma ou de outra. Essa é uma perspectiva de que a imagem já está ali, mas os seus elementos ainda não foram experimentados. É como um quadro do Dalí, eu vejo. Todos os elementos estão ali. Tem uma girafa pegando fogo, tem uma pessoa com cabeça de gaveta. Mas é quando você vai ficando com aquela imagem por um tempo que você vai começar a perceber como esses elementos se interagem, mesmo parecendo ser tão obtusos, tão estranhos entre si mesmos, mas fazem parte do mesmo quadro. Então, de alguma forma, o quadro é composto de todas aqueles personagens. Aos poucos a gente vai vendo como um conversa com o outro. E bom, pessoal, isso aqui foi só uma pincelada, é um tema bastante extenso, bastante complexo, mas aqui eu queria só trazer umas pinceladas aqui de devaneios a vocês, que aí a gente vai fazendo isso no devaneios, né? A gente vai só abrindo as portas, a gente não vai finalizando as portas. Nossa, a gente esgotou o tema. Essa intenção não é esgotar temas, tá? Então, que a gente possa aí ser provocados para continuar a imaginar para depois das lives também. E bom, chegou a hora do sorteio. Chegou a hora do sorteio. Gleide, boa noite, Gleide, seja bem-vindo. Chegou bem na hora que está acabando a live. Aqui vai começar o sorteio, tá? Vou chacoalhar o vidrinho. Tem 8 nomes aqui, tá? Eu vou buscar tirar o nome. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Deixa eu tampar aqui, ó. Eu não vou nem olhar, ó. Vou pegar o primeiro, para que o meu dedo pegar aqui, eu vou... Cadê? Cadê o papelzinho? Ah, achei, ó. Tá chegando, ó. Chegou. Peguei. Tirei o primeiro que meu dedo pegou. Aqui, ó. Ganhador ou ganhadora do... Alguns segundos antes do despertar. Se estiver na live aqui, eu vou entrar em contato depois, tá? Ou se você estiver já na live, entre em contato comigo. O ganhador ou ganhadora aqui do livro, ó. Tá aqui na minha mão o papelzinho. Quem ganhou foi... Quem ganhou foi Enila. Aqui o nomezinho. Enila. Deixa eu colocar aqui, ó. Dá pra ver, ó. Foi a Enila que ganhou. Parabéns.
ser a ganhadora aqui do sorteio do livro. Depois, por favor, me mande o seu endereço aqui, ó, tá, pessoal, para mostrar aqui que... Vou tirar um nome qualquer de novo aqui, ó, só para mostrar que tinha os nomes aqui também, ó. Aqui era a Valéria, ó. Tinha o nome da Valéria aqui, ó. Então tinha os nomes, os 8 aqui, todos aqui. Foi sorteado da Enila. Então, parabéns, Enila, você é a ganhadora. Depois você me mande o seu endereço e você ganha seu livro aí. E por hoje terminamos o nosso tema aqui. Muitíssimo obrigado, tá, pessoal? Muitíssimo obrigado a todos e a todas vocês que participaram aqui das lives. Em breve nós aí também faremos outro sorteio, veremos qual será o prêmio e tudo mais. E semana que vem nós veremos aí qual que vai ser a nossa temática. Também vou tentar conversar com o professor Éder, né, que faz um tempinho que a gente não faz live. Eu estava tentando fazer uma live por mês com ele. Vou ver se não sai uma live com ele esse mês ainda. E para aí quem participou do sorteio, fiquem atentos que logo mais terá um novo sorteio, tá? Não sei se é do mesmo livro, mas talvez, dependendo, a gente pega um outro livro, aí talvez o livro de relacionamentos abusivos, não sei, vamos ver, né? Mas fiquem atentos que terão mais sorteios, tá? Então, parabéns aí. E até a semana que vem, pessoal. Muitíssimo obrigado aí pela colaboração e participação de todos e todas vocês. E nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau!